Agora, no melhor horário do dia, é a hora que a gente lê um pouco da palavra, toma um cafezinho, né? Aprendi a tomar café com o lindo do meu marido, porque eu não gostava de café antes, agora eu gosto. É muito bom, mas é muito bom a gente ler a palavra que nos dá vida, a palavra que nos sacia, que mata a nossa sede, que nos alimenta, é a palavra de Deus. Então, vamos ler um pouquinho? Vamos ler comigo aqui uma palavra do livro de Provérbios, capítulo 13. E vamos aprender hoje com essa palavra. Se você tem uma Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Provérbios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos meditar nessa palavra. Eu creio que Deus vai falar muito com você através dessa palavra, algo que vai te dar força, algo que vai te fortalecer espiritualmente e pessoalmente também, algo que vai ajudar muito no seu caráter, na sua personalidade. Então, vamos meditar nessa palavra, aprender muito com o Senhor. E além de ouvir, além de ler, a gente precisa entender a palavra e praticar ela, que é o mais importante. Porque se a gente não pratica, a gente só entra num ouvido e sai pelo outro, então a gente não aprende de verdade. Então toda a palavra de Deus a gente tem que ouvir, entender e praticar. Assim a gente está fazendo a vontade de Deus e praticando uma fé inteligente, a fé que muda a nossa vida, a fé que nos dá mais conhecimento e nos dá mais sabedoria. A partir do versículo 1, o Senhor ele já fala conosco e ele já conversa dizendo: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Toda palavra de Deus, ela te ajuda a crescer. E claro que tem coisas que Deus vai falar que você não vai gostar. É normal, é repreensão de pai, a gente não gosta, mas faz bem pra gente, porque o Senhor repreende a quem ama. Então, isso é muito importante. É algo que nós precisamos mudar, porque o caráter de Deus é perfeito e o nosso quase 100% falho. Então, quando a gente inclina os ouvidos à instrução de Deus, à palavra dele, para aprender cada vez mais, nós estamos nos tornando cada dia mais sábios. E isso é muito importante. Vamos ler agora o versículo 2. O versículo 2 ele diz: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Então, aqui nós vemos que tudo aquilo que a gente fala é ou para o nosso bem ou para o nosso mal. A pessoa que ela só fala palavras torpes, a pessoa que ela só fala palavras ruins, palavras que são pesadas, palavras negativas, aquilo é o próprio mal, aquilo ela está colhendo violência para ela está colhendo para a vida dela aquilo que ela está proferindo para fora. Então, o mal que ela está botando para fora através de palavras, aquilo ali está influenciando totalmente na vida dela. Totalmente em como ela acorda. Às vezes a pessoa acorda triste, acorda cansada, acorda com raiva e não sabe por quê, mas é porque ela todo dia ela carrega essa carga, ela fala muita coisa ruim, ela fala muito mal e ela não percebe que isso afeta ela diretamente. De uma forma, a pessoa que você enxerga a luz nela, a pessoa que você vê que ela tem algo bom, é a pessoa que ela normalmente ela tá falando coisas boas, ela tá sempre com palavras de bênção, ela tá sempre com palavras de luz para as outras pessoas, para a vida dela mesma. Então isso aumenta o astral dela, isso aumenta a proximidade a Deus dela. Porque quando você fala palavras negativas, palavras de mal mesmo, isso te afasta de Deus. Mas quando você começa a falar palavras de bênção, palavras de amor, palavras boas, aquilo te aproxima do Senhor. Então a pessoa vive melhor e tem um dia mais feliz, tem um dia mais leve, um dia mais tranquilo. Isso é muito importante e é um ótimo aprendizado. E aqui o Senhor continua falando sobre o que a gente fala, né? A partir do versículo 3 ele diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Estão vendo? E o Senhor fala, a palavra de Deus diz que pelas nossas próprias palavras nós seremos julgados. Então,
Vamos tomar mais cuidado com isso, gente. Vamos tomar mais cuidado com isso. A palavra de Deus está falando. Vamos pensar mais vezes antes de falar alguma coisa, antes de agir na emoção. Não vamos agir na emoção, gente, porque infelizmente quando a gente age na emoção, isso acaba acarretando coisas muito ruins pra gente. E às vezes a gente passa por uma situação sem querer. Sem querer. Você só fala, abre a boca, sai falando coisa que não deve e depois se arrepende. Então vamos pensar com calma antes de falar besteira. No versículo 4 diz: O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O que quer dizer aqui? O preguiçoso, né, aqui podemos ver aquela pessoa que ela deseja alcançar, às vezes é um estilo de vida, né, uma qualidade melhor de vida, mas não faz nada, não acorda cedo, não procura um trabalho, não se mexe, não levanta, não faz, sabe, não acorda para a vida da pessoa, que ela só deseja, ela só quer, só tem vontade, mas não tem a ação de fazer aquilo acontecer. Ela não tem nada, então é o preguiçoso que só deseja, deseja e nada tem. E a alma diligente, que é a pessoa batalhadora, a pessoa que corre atrás realmente, a pessoa que não deixa que barreiras impeçam ela de conquistar aquilo que ela deseja. E essa se farta. E isso que a gente está conversando não é só na vida pessoal, né, na vida profissional, mas também na vida espiritual, gente. Porque às vezes você está sendo preguiçoso na vida espiritual e não sabe. Às vezes você deseja conhecer a Deus, você deseja ter um contato de intimidade com o Senhor, mas você não se propõe a conhecê-lo, você não se propõe a pegar uma Bíblia, você não se propõe a ouvir uma palavra. Então, você deseja, mas você não tem, você não consegue ter, porque você não consegue chegar até ele, né? Então, não vamos nos conformar com a barreira, com algo nos travando, não, porque isso e aquilo, não, bora pra cima, gente, bora pra cima. Seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, a gente tem que ir pra cima dos nossos objetivos. Se você quer, se você deseja algo, corre atrás para conseguir. Isso é muito importante. E mais na vida espiritual do que na vida profissional. Porque aqui no versículo 5, nós ouvimos a seguinte palavra: O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Quando a gente começa a entender o que é andar na justiça de Deus, né, que a gente começa a aprender um pouco a ser justo na vida, né, a gente aprende que o princípio, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar a mentira na sua vida. Nem mentirinha, nem mentirona, não existe mentira. Se você quer ter uma vida com Deus, você tem que abandonar a mentira de uma vez por todas. E aí você começa a aprender o que é ser justo, de acordo com a justiça de Deus, que não falha. Então, quando você faz isso, quando você abandona a mentira e traz a verdade na sua vida, você é bem recompensado, você alegra o Senhor, você honra a Deus com a sua vida, com a sua boca. Então, isso faz uma diferença enorme na sua vida. E o perverso faz vergonha e se desonra. O perverso que ele gosta da mentira, ele não deixa de mentir, ele continua naquilo, porque quando a gente mente, a gente está alegrando o diabo e envergonhando a Deus. Deus odeia a mentira, Deus abomina a mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, é impossível você mentir e estar perto de Deus. É impossível você fazer isso, né? Porque Deus é espírito de verdade. Deus reina a justiça. Então, não tem como você mentir e estar perto dele. Então, os perversos, ele faz vergonha ao Senhor e se desonra. Porque quando você mente, você mostra que você é uma pessoa sem caráter, você mostra que é uma pessoa que não tem honra, que não tem palavra naquilo que você fala. Então, Deus está nos ensinando a viver na verdade. Mas o perverso faz vergonha e se desonra. Quando é que diz que o perverso faz vergonha, isso é tanto na sua vida, você com a sua família, porque quantas vezes você já não mentiu e aquela mentira foi descoberta, porque não há nada encoberto que não venha a ser posto à luz. A palavra de Deus, ela diz isso.
e você foi humilhado e você sentiu vergonha com aquilo, porque você mentiu e aquilo foi descoberto, aquilo foi exposto, né? Então você faz vergonha não somente para as pessoas que você conhece, para a pessoa que você mentiu para ela, mas também com Deus. Você está envergonhando a Deus quando você mente, né? Principalmente se você é uma pessoa que diz que anda na fé. Principalmente se você diz que anda na fé e mente, aí fica mais puxado ainda pro teu lado, né? Mas essa é a importância, não mentir, não mentir. Mente é uma pessoa que não tem palavra, é uma pessoa que você não pode confiar e dá para sentir. Falo com vocês que dá para sentir. Quem não vive uma vida de mentira, ela sente quem mente na hora. Ela pode conversar com você e sentir que você está mentindo, né? Porque você transparece isso, você faz a pessoa sentir isso, que você não fala a verdade, né? Então, o perverso, ele faz vergonha e se desonra. Então, quando você mente, você vira uma pessoa desonrada, você não tem caráter, você tem um caráter duvidoso, porque as pessoas não confiam em você, as pessoas sempre estão com o pé atrás, falam uma coisa, mas sempre desconfiada. Então, isso é muito ruim para a pessoa se viver, né? Então, o ideal, gente, é abandonar a mentira que só faz o mal e viver da verdade. Bom, gente, vou encerrar a palavra por aqui. Acho que já foi de grande conhecimento, de grande entendimento. Eu aprendi muito com essa palavra, né? Porque a palavra que eu passo para vocês não é somente para vocês, mas para mim também, para me autoavaliar, né? Nós precisamos fazer isso todos os dias, porque ninguém é perfeito. Então nós precisamos buscar sempre estar de acordo com o que Deus fala conosco, de acordo com o que Deus pede para nós, para que a gente siga. E o ideal, gente, é a gente seguir no caminho da justiça, que é o caminho bom, perfeito e agradável que tem. Gente, glória a Deus por isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Jesus, por esse momento que eu estou podendo compartilhar com vocês essa palavra de bênção. Eu tenho certeza que essa palavra foi uma bênção na sua vida, como foi na minha também. E a gente é bom estar atento, como eu falei com vocês lá no comecinho, vamos praticar essa palavra que vai nos dar vida e melhorar a nossa vida. Se vocês quiserem continuar lendo, né, esse foi só 5 versículos de um capítulo que tem 25, né, então tem mais 20 versículos com instrução excelentes para a nossa vida, né, cada coisa é porque são muitas reflexões, então não dá para fazer tudo assim. Mas depois eu vou parar com calma, outros versículos também para estar passando para vocês. E se você gostou dessa palavra, às vezes não tem a Bíblia aí, digita aqui Provérbios, né, que eu vou mandar o capítulo inteiro, né, no privado para vocês, que aí vocês conseguem ler, que é muito importante mesmo. Eu gosto muito de ler. A Bíblia, ela é uma palavra de vida, não é um simples livro, mas é ouro. É o tesouro mais valioso desse mundo. É a palavra que Deus deixou para nós, né? Então, cuidemos, guardemos dessa palavra e ouçamos com carinho.